Olá, vamos lá, vamos continuar então com a nossa introdução à computação aqui. Então vamos começar falando aqui, 2000 anos antes de Cristo, os babilônios criaram o ábaco, capaz de realizar operações álgebras elementares. Então eu falo que o pessoal lá no primórdio da evolução, né, da consciência, do controle mesmo, o pessoal precisava ter um controle do que estava acontecendo, né? Matava-se um mamute, quantas luas ia durar esse mamute? O pessoal precisava fazer contas, não tinha uma calculadora, não tinha um dispositivo prático para fazer essas operações. Eles pegaram um barro, fizeram uma tábua e fizeram lá umas bolinhas e desenvolveram um sistema para fazer as contas, para facilitar o cálculo. Então eu falo que esse aí foi o primeiro tablet que a humanidade teve, né? Era como eles conseguiam fazer os cálculos. Depois disso, eles começaram a aprimorar. Falou, opa, a gente pode dar uma melhorada nisso aqui. Alguém que não ficou muito passivo falou, opa, isso aqui ainda está pouco, vamos dar uma melhorada nisso? Em 1642, Blaise Pascal desenvolveu uma máquina de somar e subtrair. Gente, essas calculadoras eram todas mecânicas, tá? Então tinham engrenagens, tinham cordas, era coisas realmente, uma engenharia muito fantástica, mas muito rudimentar. Em 1672, eu não consigo nem falar o nome desse camarada, né? Leibniz. Leibniz desenvolveu uma máquina que fazia maravilhas, né? Além de somar e subtrair, ela multiplicava e dividia. Olha a máquina sem a tampa, cheia de engrenagens. Então isso aí era realmente mecânica, pura e aplicada. Os caras não eram nem matemáticos, eram mais engenheiros, né? Para construir isso. Em 1801, Joseph Marie Jacquard desenvolveu então os cartões perfurados, os primeiros dispositivos de armazenamento que se tem história. Ele desenvolveu esses dispositivos de armazenamento para guardar as informações. Eram teares que faziam tecido, então através desses furinhos aí a máquina sabia se era para levantar a linha ou para baixar a linha. Então a primeira ideia foi essa, né, para guardar essas informações e a máquina saber o que fazer com a linha para sair a trama do tecido. Então conseguiam fazer desenhos, enfim, era muito bacana. As informações sobre o desenho eram guardadas nos cartões perfurados. Isso ajudou, alavancou muito a ideia do dispositivo de armazenamento, né? Em 1822, Charles Babbage projetou a máquina diferencial usada para somar e subtrair. Agora a máquina começou a ganhar mais dígitos, né? Ela ficou maior, mas ela fazia operações cada vez maiores e cada vez mais rápidas. Charles e Ada construíram a máquina analítica, uma calculadora algébrica, e a máquina analítica tinha 4 componentes: a armazenagem, o moinho, a seleção de entrada e a seleção de saída. Então eles começaram a ver que a máquina precisava ter a parte que entravam com os dados, a parte para processar esses dados, a parte para sair com esses dados e a parte mecânica, né? O grande avanço da máquina analítica era por ser de uso geral. Lia instruções em cartões perfurados e as executava. Então era uma máquina, né, muito autônoma, arcaica, mas autônoma. Em 1930, Zuse construiu uma série de máquinas calculadoras automáticas usando relés eletromagnéticos. Aí o negócio começou a ficar bacana. A gente começou a ter máquinas mais modernas, que não eram só mecânicas, né? Dispensavam o uso de manivelas. Começou a ficar mais fácil, mais mecânico, mais robotizado, digamos assim, né? Mas bem rudimentar ainda. Zuse não conhecia o trabalho de Babbage e suas máquinas foram destruídas pelo bombardeio aliado em Berlim em 1944. Eu acho que a gente não evoluiu tanto, né? Porque não houve uma comunicação. Olha só, então um cientista desenvolveu uma coisa, o outro tinha que partir do zero para fazer aquilo e mais algo. Então a guerra impossibilitou que a gente pudesse evoluir muito, né, nesse sentido. Se tivesse tido uma troca de informações, um compartilhamento de dados, aí acho que esse negócio tinha fluído mais rápido. Enfim, chegamos aqui, demorou, mas chegamos, né? De 1939 a 1942, John e George
também projetaram calculadoras. A máquina de Astanasov era surpreendentemente avançada para sua época. A máquina usava aritmética binária e a memória era composta de capacitores carregados periodicamente para impedir a fuga de carga. Então, o pessoal já estava brincando mesmo com eletrônica. Em 1944, foi criado então o Mark I, primeiro computador com relés de uso geral. Fazia basicamente de tudo, né? Operações, operações e operações. Quando foi construído o Mark II, os computadores de relés já eram obsoletos. Então o pessoal foi engatinhando, né, na evolução das máquinas aí. O estímulo para a computação eletrônica foi a Segunda Guerra Mundial. Então a guerra estava aí tanto atrasando, mas também incentivando, né, que as máquinas fossem construídas. Desde então, o seu desenvolvimento tem evoluído exponencialmente. A evolução foi marcada pela chamada geração dos computadores, que foi a primeira geração de 45 a 55, que eram os computadores a válvula, que eram normalmente grandes, caros, lentos, e queimavam, né? As válvulas queimavam com muita facilidade. Então, eis aí a foto de uma válvula, um bulbo de vidro, e ela se queimava com muita facilidade. Era um equipamento muito sensível, né? O governo britânico montou um laboratório ultra secreto para construir o computador eletrônico com a ajuda de Alan Turing. Esse equipamento eletrônico digital, chamado Colossus, não se destaca na literatura devido ao governo ter guardado os projetos por mais de 30 anos. Vale citá-lo apenas por ter sido o primeiro computador digital eletrônico do mundo. Em 1946, os Estados Unidos, John Mackley e seu aluno de pós-graduação J. Pressley construíram um computador eletrônico, o ENIAC, né? O ENIAC tinha 18 mil válvulas, 1.500 relés, pesava 30 toneladas e consumia 150 mil watts de energia elétrica, né? Conseguia resolver 50 mil adições por segundo. Então, era uma máquina realmente poderosa, mas não era para qualquer um, né? Tinha que se ter um espaço muito grande, uma estrutura muito grande, né? Enfim, consumia muita energia, era um caos isso aí. De 1945 a 1950, von Neumann desenvolveu a máquina IAS. A máquina usava aritmética binária paralela. Neumann revolucionou o conceito de computador, né? O projeto básico ficou conhecido como a máquina de von Neumann, até hoje é citado, né? Na aula de arquitetura a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Usada na EDSAC, o primeiro computador de programa armazenado. Então ele tinha a ideia de ter as memórias, o controlador lógico matemático, os registradores. Então ele criou aquela estrutura básica. Era uma máquina bem rudimentar, bem simples, mas que atendia. Ela fazia todos os processos básicos da computação. Foi o precursor mesmo do computador que a gente tem hoje. Então a ideia de construir um computador completo mesmo, com todas as suas partes básicas, partiu de Neumann. Então até hoje a gente ainda usa a arquitetura básica de von Neumann. Eis aqui a foto do que ele projetou, né? Ele tinha aqui, ó, máquina original de von Neumann. O básico era isso, um dispositivo de entrada para entrar com as informações e de saída para ter o retorno. O acumulador, a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, controlava quem estava usando o que, e a memória. Então você tinha a memória para armazenar as informações que você queria processar e a unidade de controle para fazer as operações, né, junto com os registradores. E a unidade de controle controlando quem estava usando o que. Então é uma máquina bem simples, bem rudimentar, mas que foi o pontapé inicial para o que a gente tem hoje. Ao mesmo tempo, os pesquisadores do MIT também estavam construindo um computador, o Whirlwind 1. Uma pequena empresa, né, chamada IBM, produziu um computador, o 701. O 701 foi o primeiro de uma série de máquinas científicas que vieram dominar o setor dentro de uma década. Em 1958, a IBM iniciou a produção da sua última máquina de válvula, a 709.
A segunda geração foi chamada geração dos transistores, foi de 55 a 65. O transistor foi inventado por Bell Labs em 1948, John Barley. Bom, não vou citar nome dessa galera que está aí, esses nomes super complicados, fizeram, né, os transistores, e teve a invenção esta invenção que deu a eles o Prêmio Nobel de Física, né? Esses pesquisadores então ganharam aí o prêmio. Em 1961, o primeiro computador transistorizado foi construído pelo MIT, o TX-01. Olha que coisa mais arcaica. Era uma caixa ainda muito grande, mas não tão grande quanto os primeiros, né? A válvula. Ele era menor, mas mesmo assim ele ocupava um armário inteiro. Um dos engenheiros envolvidos no projeto do TX-0 fundou a empresa, a Digital Equipment Corporation, DEC. Em 1961, a DEC fabricou o PDI-1. Uma das muitas inovações do PDI-1 era o visor e a capacidade de plotar pontos em qualquer lugar da sua tela de 512 por 512 pontos. Ou seja, eis aí um dos primeiros computadores com tela. Tá? Então isso aí foi realmente uma revolução. Um dos primeiros PDIs foi dado ao MIT. A partir do PDI-1, os estudantes criaram o primeiro videogame. Coisa de estudante, né? Graças a Deus. A IBM também criou uma versão transistorizada do seu 709 e do 7090. Um grande avanço para a computação científica. Porém, a IBM estava ganhando dinheiro com o 1401. O 1401 podia ler e escrever fitas magnéticas, ler e perfurar cartões, além de imprimir. Então, assim, ele fazia basicamente tudo, né? Ele lia direto dos cartões, respondia direto para cartões, imprimia, gravava tudo em fita para se fazer backup e outros. Enfim, era uma máquina muito completa, tinha vários acessórios, então ela conseguiu vender muito desses equipamentos. Diferenças entre o IBM 7090 e o PDI-1 da DEC. A capacidade de processamento do PDP-1 era metade do poder computacional do IBM 7090. Só aí eu acho que já derrubava tudo, né? O 7090 era um computador mais rápido do mundo naquela época e custava alguns milhões de dólares, enquanto o preço do PDP-1 era de apenas 120 mil dólares. Milhões de dólares. A DEC vendeu dezenas dessas máquinas, dando origem à indústria dos microcomputadores. Enfim, ficou mais barato, né? A ideia era ter computadores mais baratos para ver se popularizava isso o mais rápido possível, né? Em 63 foi construído o B5000 por essa empresa Burns. Os projetistas do B5000 adotaram uma linha de adição diferente das máquinas, como o PDI-1. Essas máquinas eram construídas com a preocupação em relação ao software, por isso foi programado usando a linguagem ALGOL 60. Tinha-se que ter uma linguagem mais simples, né, para popularizar, senão não ia rolar. A terceira geração, os circuitos integrados, de 65 a 1980, a IBM lançou uma linha de um único produto, o System 360, projetado para computação científica e também comercial. Olha só que máquina fantástica, monitor nem sonhando. O System 360 continha muitas inovações, das quais a mais importante era ser uma família de uma meia dúzia de máquinas com apenas linguagem de montagem e tamanho de capacidade crescentes. Outra importante inovação do 360 era a multiprogramação com vários programas na memória ao mesmo tempo. O 360 também era a primeira máquina que podia simular outros computadores. Outra característica importante era a capacidade de memória deste computador. Então, já tínhamos aí uma máquina bem sofisticada que fazia a emulação de outras máquinas, né? A quarta geração, circuito integrado, VLSI, a partir de 1980. A Intel foi criada em junho de 68 e na época contava com uma equipe de 12 cientistas nos Estados Unidos.
Em 69, a Intel lança o 4004 com 2.250 transistores e 4 bits e viabilizou o projeto das calculadoras eletrônicas da década de 1970. Hoje a empresa é a maior fabricante de chips do planeta. Em 1980 os preços caíram tanto que era viável um único indivíduo ter o seu próprio computador. Eis que em 80 começamos a ter então PCs, Personal Computers, computadores pessoais. Esses computadores pessoais eram utilizados de modo muito diferente dos computadores grandes. Eram usados para processar textos, montar planilhas e para numerosas aplicações de alto grau de interação, como os jogos, que os computadores maiores não manipulavam bem. Eu acho que manipulava, né? Os estudantes não iam deixar essas máquinas paradas lá, não. Vai ver que tinha algum joguinho escondidinho lá, ninguém documentou, não, mas estudante é estudante, devia ter. Se fosse eu ia fazer um pinball, alguma coisa, já ia deixar ali guardadinho para um momento de lazer e descontração. Os computadores eram vendidos como kits. Cada kit continha uma placa de circuito impresso, um punhado de chips, o Intel 8080, fonte, discos e algo mais. Então você tinha que montar o seu computador, né? E olha só que interessante, o software não era fornecido. Nessa época, Steve Jobs e Steve Wozniak desenvolveram o Apple e mais tarde o Apple II. Essa máquina teve enorme popularidade entre usuários domésticos e escolas e fez da Apple uma das maiores do mercado mundial. Em 81 a IBM lançou o IBM Personal Computer, o campeão de vendas de computadores da história. A IBM publicou os planos completos do seu PC a fim de aumentar sua flexibilidade e popularidade. Várias empresas começaram a clonar o PC da IBM. Em 84, a Apple lançou o Macintosh. O Macintosh foi o primeiro computador com GUI, Graphic User Interface, interface gráfica de usuário. Eis que temos aí então uma tela com o ponteirinho do mouse lá para a gente estar trabalhando com ele. E a partir daí então a gente teve a quinta geração, os computadores invisíveis, né? Uma mudança de paradigmas e não uma nova arquitetura específica. No futuro os computadores estarão embutidos em tudo, ou seja, serão realmente invisíveis. Aí eu me pergunto, será que a gente já está nesse futuro? Eu acho que sim. Eles serão parte da estrutura da vida diária, abrindo portas, acendendo luzes, etc. Este modelo de arquitetura foi denominado de computação ubíqua ou pervasiva. Todos os modelos possuem a mesma arquitetura, mas com diferença de organização. Isso quando a gente fala em famílias, tá, de computadores. Assim, os modelos têm diferentes preços e características de desempenho distintos. A arquitetura pode sobreviver por muito tempo, mas a organização muda ao longo dos anos. Então a gente teve aí, né, algumas famílias de computadores, o Altair, o Sinclair, o Commodore 60, Commodore Amiga, Apple II, Macintosh, PC e os compatíveis PC. Mas apenas duas se mantiveram no mercado, que foram a família dos compatíveis PCs, projetado pela IBM, e ela abriu os planos para que qualquer empresa pudesse copiá-los, e a família dos Macintosh da Apple, que é uma arquitetura bem fechada, né? Família de compatíveis PC. A família de compatíveis PC é a mais comercializada mundialmente. Seu desempenho original foi feito, seu desenho original foi feito pela IBM no início da década de 80 e se tornou padrão por possuir arquitetura aberta. A IBM permitia que qualquer empresa os fabricasse sem custo. Daí a gente teve então a popularização, né? Sem isso não seria possível. Surgiram empresas como HP, Acer, Dell, Samsung, hoje líderes de mercado. Imagina se a gente tivesse tido essa ideia da IBM, né, esse compartilhamento de informação, essa abertura de projetos desde o início. A gente já estaria muito mais evoluído, a gente já teria coisas muito mais interessantes. Essa família se caracteriza por utilizar processadores da Intel e o sistema operacional Windows da Microsoft. No mercado existe apenas 70 milhões de computadores PC. Esse número está muito desatualizado, viu, gente? Eu acho que o número hoje já está assim...
bilhões e bilhões e bilhões de vezes maior. Anualmente é comercializado uma média de 60 milhões de novos computadores. Também eu acredito que isso já extrapolou. A família Macintosh da Apple, com tecnologia de arquitetura fechada, que não permite cópia, o Mac da Apple acabou ocupando mercados menores, ficando com apenas 4% do mercado mundial. A Apple foi fundada em 1970, no fundo de uma casa, com dois garotos, Steve Jobs e Steve Wozniak. Juntos eles construíram um império, né? Então, eis a foto de Jobs, já falecido, e Wozniak. Jobs fundou a Pixar, né? A empresa que fez Toy Story, o primeiro filme totalmente feito por computador, e outros sucessos absolutos, como Monstros S.A. e Procurando Nemo, né? A família Macintosh, eles têm esse diferencial, né? A parte gráfica deles é realmente fantástica. Então, todo editor gráfico, todo mundo que trabalha com gráfica tem um Macintosh. Muito fantástico, né? Um Photoshop rodando no Macintosh, só para quem já viu mesmo. É um troço absurdo. O Mac revolucionou a computação entre homem e máquina através da interface gráfica e o uso do mouse. Os microcomputadores da Apple utilizam processadores PowerPC da Motorola, até a Motorola parar de produzir. E agora eu vou dar uma notícia triste, né? A partir de um tempo para cá, quem produz hoje os processadores do Macintosh é a Intel. Então, a maioria dos Macintosh está rodando i5 e i7. Família Macintosh da Apple, tem algumas fotinhas aí, são máquinas realmente, né, com uma performance, uma cara muito diferente do que a gente tinha até então, né? Aquelas máquinas todas quadradinhas, feias, sem cor, sem vida. A Apple veio e fez umas máquinas bem futurísticas. Então, eles queriam realmente chocar. Então, tá aí. Isso aí é o que a gente tem. Então, realmente eram uns designs assim bem revolucionários para a época. Os computadores ganharam destaque a partir dos anos 80. Nessa mesma época, o emprego de computadores era designado processamento de dados, terminologia que recebeu lugar no vocábulo informática. Em 1957, Carl Sterben publicou um jornal chamado Informatique. Em 62, o francês Philippe Delflouch criou o vocábulo informatique, o que derivou a palavra em português informática. A palavra em português informática, né? Informação, mática, automática. Então a gente tem aí uma informação automática. E ela se encaixa bem ali no meio entre a ciência da computação, ciência da informação, teoria dos sistemas, a cibernética, a informática está ali nessa meiuca de tudo aí. Bastante interessante aonde ela se encaixa, que deriva, né, de várias outras ciências. A ciência da computação preocupa com o processamento de dados, a ciência da informação estuda a informação em si, a teoria dos sistemas sugere a solução de problemas e a cibernética utiliza mecanismos de automação para a busca de eficácia, a robótica que a gente tem hoje. A informática é um conjunto de conhecimentos e técnicas ligados ao tratamento racional e automático de informações, armazenamento, análise, organização e transmissão dessas informações, o qual se encontra associado à utilização de computadores e respectivos programas. A informática é o estudo científico das informações, compreendendo a coleta, armazenamento, classificação, transformação e sua disseminação. A informática é a ciência que estuda e aperfeiçoa as técnicas de tratamento automático de informação, utilizando para isso o computador. A informática está ligada ao ser humano, seja no trabalho ou no lazer. Para o tratamento das informações é necessário o uso de um equipamento. O computador é um equipamento eletrônico que processa informações, dados, sons, imagens e muito mais. Podendo ser programado para a solução das mais diversas tarefas. A sua utilização, né, em empresas, bancos, indústrias, escolas e ambientes domésticos. A finalidade, digitar texto, visualizar imagens, ou seja, o que a sua mente puder pensar, ele é capaz de fazer, né? Bastante interessante hoje nos nossos dias.
Os benefícios: grande velocidade de processamento e disponibilização de informações e execução de tarefas repetitivas. A classificação, né? Como que a gente pode classificá-los? A gente pode classificá-los quanto à sua construção, âmbito, utilização ou porte. Quanto à sua construção: primeira geração, segunda, terceira, quarta ou quinta geração de computadores, que a gente falou atrás. Quanto ao seu âmbito específico, né, que ele é só para aquela tarefa específica, como os computadores científicos. E quanto a âmbito geral, são os nossos computadores PCzinhos que a gente usa em casa, né, que eles têm múltiplas utilidades. O computador científico, que é para cálculos específicos, e o computador comercial, que é para uso geral de dados. Quanto ao seu porte, né, que está muito ligado ao custo, né, a gente tem lá os supercomputadores, computadores com milhares de processadores. Os mainframes também são poderosíssimos, né, hoje bem menos utilizados, mas ainda assim no mercado. Os mini computadores, que têm um poder de processamento bacana. As estações de trabalho, que é o que a gente tem normalmente em empresas, tem um poder de processamento, né, considerável. E os computadores pessoais, não deixa de ser um computador tão potente quanto ao nível de processamento, mas é um dos mais modestos, mas a gente consegue realizar múltiplas tarefas em casa e o poder de processamento dele hoje está fantástico. A foto aqui de alguns supercomputadores, parece uma promoção de geladeiras, né? Os armários, os racks aí são grandes. Os supercomputadores são um processamento paralelo, utilizando centenas e até milhares de processadores, são rápidos, possuem custo elevado. Possuem um tamanho muito grande e necessitam de condições especiais de funcionamento. Uma sala climatizada, um ambiente protegido e tudo mais. Então, o custo para se manter um servidor é respectivamente elevado. Os mainframes são computadores de grande porte, né? Assim como os supercomputadores, armazenam e manipulam um grande volume de dados, realizam computação dos mais diferentes níveis. Os usuários necessitam acesso ao mainframe através de terminal. Um mainframe possui a ele. Os usuários acessam o mainframe através de terminais. O mainframe possui a ele conectado uma grande quantidade de terminais, né? Seja a área comercial, científica, militar. Então, várias pessoas conseguem acessar esse mainframe e trabalhar conectado a ele. E surgiu então, né, nos mainframes a denominação terminal burro e terminal inteligente. O terminal burro são todos aqueles que não têm processamento. Todo o processamento é feito direto no mainframe. O terminal inteligente é aquele que tem um processador nele, normalmente um processador de pequeno porte. Ele só vai até o mainframe, faz as consultas e termina de fazer, né, a sua parte computacional, né, o seu processamento no terminal mesmo. Então é um trabalho meio que paralelo, né? Ele faz parte no mainframe, parte nele próprio. Mini computadores ou servidores, né, foi resultado de uma redução do tamanho dos computadores, dos supercomputadores e dos mainframes, né? É um computador intermediário. Mini computadores ou servidores são utilizados em rede, possuem grande capacidade de processamento e armazenamento. Utilizado em fábricas, laboratórios, pesquisas de universidades, usado ainda como linha de frente para mainframes. Workstations, estações de trabalho, destinados a trabalhos profissionais, né? Aqueles que a gente tem em indústrias, em fábricas, em escritórios. A estação de trabalho são dirigidas para o uso de usuários, ao contrário dos mini computadores. Geralmente utilizam o sistema operacional Unix, hoje em dia Linux. Apresentam alta capacidade de manipulação e representação gráfica, por isso são usados em projetos com auxílio de computação, de CAD e processamento de imagem. São utilizados em áreas científicas ou industrial, com prospecção de petróleo e bolsa de valores. Com máquinas boas para o trabalho, né? Microcomputadores, conhecidos como PCs, computadores pessoais. Monoprocessados, quer dizer, tem apenas um processador, né?
Hoje o sonho nosso de consumo é ter uma máquina com múltiplos processadores, o meu pelo menos é. Conectam-se à internet ou redes locais, os preços são bem acessíveis, a capacidade de processamento evoluiu rápido. É usado por áreas, em várias áreas, tanto profissional quanto pessoal, né? Então é o que a gente tem hoje ao nosso dispor. E a gente tem desktops, notebook, palmtops, tablets e tudo mais. Então popularizou-se muito, né? Eis os computadores de mesa, os portáteis, né? Esse CDzinho aí já está obsoleto. Nossos notebooks e ultrabooks hoje já não usam mais CDs, já estão vindo sem esse drive de CD para otimizar espaço, né? A gente não usa mais essa mídia, tá tudo na internet. Os palmtops eles perderam, né? Ele está aí na minha apresentação, mas eles já perderam, né? Os PDAs já perderam a vez, né? Já quase sumiram do mercado, porque hoje o telefone celular, os smartphones fazem tanta tarefa que a gente tem telefones aí bem mais potentes que máquinas, né? Que PCs de mesa. Tá ainda falando sobre os PDAs, né? Eles eram bastante interessantes há algumas décadas atrás, que eles guardavam muita informação. E temos ainda os computadores de rede, são aqueles bem simplesinhos, que é mesmo só para pesquisa, né? Alguns países aí distribuem isso em escolas para os alunos terem acesso à informação, ok? Nossos livros estão aí, Tannenbaum, Fedley, Veloso, Machado e Norton. Grande abraço!